começando. Vai? Olá, meu nome é Maílce Dias Paz Soares e hoje venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a inclusão de criança com síndrome de Down. Este estudo teve como objetivo principal analisar como ocorre a inclusão de criança com síndrome de Down na rede regular de ensino, considerando os desafios enfrentados por professores, a estrutura da escola e o papel das famílias neste processo. A pesquisa foi desenvolvida com abordagem qualitativa, bibliográfica e exploratória, com coletas de dados realizada à unidade escolar de Seu Arco Verde. Foram aplicados questionários a professores, gestores e pais de aluno com síndrome de Down, e os dados foram analisados com base nas categorias e nas temáticas. A síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de um cromossoma extra no par 21, e as crianças com SD possuem limitações cognitivas e motoras, mas são plenamente capazes de aprender quando recebem o estímulo adequado e quando se respeita seu desenvolvimento. A inclusão escolar, porém, ainda enfrenta muitos desafios e a maioria das escolas não conta com estrutura física adequadas de professores com formação específica. Mesmo assim, o estudo identificou esforços significativos de professores para adaptar sua prática pedagógica e acolher seus alunos. A atuação de docente é fundamental neste processo. O professor precisa ser criativo e aberto à formação continuada. A parceria em sala de atendimento educacional, AEE, tem contribuído para este processo, embora não substitua a necessidade da formação específica dos docentes na sala regular. Já os pais entrevistados, eles destacam que a escola precisa de adaptar à necessidade dos alunos e não o contrário. Eles também apontam que a aceitação por parte dos outros alunos melhorou com o tempo e reforçando a importância da convivência e da empatia. A análise dos dados revelou que a inclusão está em processo de construção, mas ainda há resistência por parte de alguns profissionais, além das falhas estruturais e a falta de recursos pedagógicos. E o estudo, ele conclui que a verdadeira inclusão só será possível com o desenvolvimento de toda a comunidade escolar, com investimento em políticas públicas, a formação continuada de professores, estrutura adequada para garantir o desenvolvimento pleno das crianças com SD. E o termo inclusão vem utilizando por vários significados. Um deles advogam a inclusão de todos os alunos da rede regular de ensino, independentemente do grau de incapacidade. De acordo com a Constituição de 1988, o artigo 205, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Sabe-se que a deficiência em si, no caso da deficiência mental, não deve ser um fator independentemente. Para que um portador tenha os seus mesmos direitos educacional, é nítido que o desenvolvimento educacional dessas crianças portadoras de síndrome de Down é um processo muito complexo que requer adaptações quando necessário. E o uso de recursos especiais, pois alguns fatores inerentes da SD prejudicam a aprendizagem, mas não é impossível. Quando a criança frequenta a escola regular, ela tem um ganho significativo, não só no seu desenvolvimento social,
mas também em seu desenvolvimento cognitivo. E a sociedade precisa entender que, antes de tudo, o portador de síndrome de Down é um cidadão assim como os outros, e o mesmo tem seus direitos e deveres. Um desses direitos é de ser incluso na rede regular de ensino junto com os outros alunos dito normais. E tanto tem nas escolas, como os professores devem acreditar que a inclusão destes alunos é possível sim, respeitando assim suas limitações, e não deve confundir a síndrome de Down como uma doença grave. A escola deve trabalhar meios que possam combater a discriminação com estes alunos. E esse trabalho deve ser iniciado dentro da sala de aula, na qual vai receber um aluno com necessidades especiais. Todos devem aprender esses alunos, e esse trabalho deve ser iniciado dentro da sala de aula, na qual vai receber um aluno com necessidades especiais. Todos devem aprender a lidar com a diversidade humana para assim ter uma sociedade melhor. O objetivo desse trabalho é caracterizar a forma de atuação desses profissionais e identificar qual a melhor metodologia e a melhor forma. No Brasil, estima-se que existe 300 mil portadores com 800 novos casos a cada ano, e sua ocorrência é um caso para cada 700 nascimentos, com expectativa de vida de 60 anos. Quando isso ocorre em uma família, há um grande impacto por parte da família, pois muitas vezes a própria família tem preconceito. E é importante frisar que qualquer família está sujeita a ter uma criança portadora do síndrome de Down, SD, e pode ser ainda diagnosticado ainda na barriga da mãe, por meio de exames clínicos, e pode ser diagnosticado somente depois do parto. A criança portadora da SD tem a capacidade de aprendizagem, assim como qualquer outro indivíduo. No entanto, o processo é mais lento, as mesmas capacidades de superar qualquer limite, assim como realizar a tarefa do dia a dia, mas isso é preciso que haja o estímulo primeiramente da família, pois sabe-se que muitas vezes a família são os primeiros a ter preconceito para com esse indivíduo. Na maioria das vezes, a família trata o portador de síndrome de Down como se fosse um ser incapaz de realizar certas atividades. Então, cria uma espécie de cabra protetora. E muitas vezes a própria família faz a exclusão desse indivíduo na sociedade. E muitas vezes também por medo de preconceito que o mesmo pode sofrer. Apesar de um indivíduo que tem SD apresentar suas limitações físicas e mentais, elas têm necessidade de participar das atividades sociais, só assim vão poder desenvolver sua independência e o seu laudo efetivo. Finalizo e afirmo a